tudo bem? Eu sou a Ivonete, professora de pintura e tecido e decopagem do projeto Casa Aberta. Nós iremos trabalhar hoje com a pintura, tá? Nós iremos fazer pintura em fralda. Delicada, tá bom? A gente vai fazer um tema menino, tá? Já transferi o meu risco, tá bom? Pra minha fralda. Suave, tá? Que é este risquinho aqui, ó. Olha que fofo. Um lindo bebê. E no risco, eu já coloquei as cores que nós iremos usar, tá bom? Pra facilitar pra vocês, ok? Nós iremos usar na pele salmão bebê, caramelo e branco, tá? Essas são as cores que nós iremos usar na pele. No cabelo, nós iremos utilizar siena natural, caramelo, branco e o sépia para dar um acabamento. No guarda-chuva, tá? A gente vai fazer ele bem colorido. Iremos usar amarelo bebê, amarelo ouro, verde folha, azul bebê e azul mar, ok? Vamos usar o amarelo limão para dar a sombra do nosso desenho. Sombra ou fundo, né? Como algumas pessoas chamam. Ok? Iremos utilizar pincéis número 4, número 6 e o 8. Observem os pelinhos, tá, gente? Um pouco macio, tá? Vamos dar início ao nosso trabalhozinho de hoje, tá? Nossa pintura. Meninas, aqui eu estou utilizando o amarelo limão, tá? Onde nós iremos fazer a sombra do meu desenho. Mas eu posso substituir essa cor? Pode sim, tá? Você pode usar a cor que você quiser, tá bom? Eu vou colocar o amarelo para fazer junção às outras cores que eu irei utilizar, tá? Então, vou vir aqui, ó, contorno o meu desenho, tá? Uma leve esfumaçada. Suave. Lembrando, gente, que por ser fralda, tá? Tem que ser uma coisa bem delicada, tá bom? Nada de exagero. A sombra é só no contornozinho do desenho, tá? Não vão achar que vai ter que cobrir tudo esse espaço não, gente, por favor. O pincel que eu estou usando, tá? É o número 10 para fazer essa sombra. Mas vocês podem estar substituindo ele pelo pituá número 6 ou 0. Tá? Se vocês tiverem, podem utilizar. Estão vendo como tá ficando delicado? Tá? Pouquinha. Eu vou reforçar apenas aqui nos cantinhos. Para que ela fique bem suave.
Lembrando, meninas, caprichem, tá, no trabalho de vocês. Executem o trabalho com muito carinho, tá? Capricho mesmo. Pronto, já fiz a minha sombra. Agora, depois que eu fiz a minha sombra, eu vou passar para a parte pele, tá? Irei usar o salmão bebê, pele. Primeiro venho aqui, contorno. Vocês podem cobrir, tá, meninas, o risco, porque conforme a tinta passa por cima do risquinho do carbono, ele fica um pouco mais visível, tá? Então, você pode passar por cima, pintar, que depois pro contorno fica até mais fácil. Aqui nessa partezinha entre o rosto e o cabelo, tá? Vocês podem dar uma pinceladinha até metadezinha do risco, tá? Dos fios do cabelo. Que aí o amarelo, pele ou salmão bebê que vocês vão usar, ele vai dar um acabamentozinho legal na hora de fazer os fiozinhos, tá bom? Tá dando pra ver direitinho, meninas? Você quer dar um pause? Então, meninas, como vocês viram aqui, ó, eu já cobri toda a partezinha, tá? De salmão bebê, aonde é a pele, tá? E aqui, ó, eu já dei início ao contornozinho da pele, tá? Com caramelo. Pra ficar delicado, meninas, vamos utilizar um filete, tá? Iremos fazer o contorno do desenho, tá? Ó. Por que usar o filete para fazer o contorno? Porque para mim fazer a sombra do desenho fica mais fácil e mais delicado na hora de fazer a sombra. Com o outro pincel, tá? O zerinho, 2 ou 4, tá? A preferência de vocês. Eu vou vir aqui, ó, e vou dar uma leve esfumaçada no desenho. Ó, que nem eu fiz aqui na mãozinha, então vou vir aqui, ó. Ai, mas vai puxar toda a tinta, o risquinho que eu fiz. Sem problema, porque depois você pode vir novamente com o filete, tá? E reforçar o risquinho. Aqui eu vou usar o próprio pincel da sombra pra mim deixar, tá?
a sombra mais escurinha aqui no pescocinho dele, tá? Que é onde a gente fala que tá mais profundo, tá? Que é a profundidade do desenho. Vou vir aqui, ó, no olhinho, bem pouquinha coisa, bem mesmo. Nariz, tá? Tá dando pra entender, né? Boca. E vou fazer o mesmo processo, ó. Vou dar uma esfumaçada. Observem, gente, olha, que é pouquinha coisa. E vê como vai formando o rostinho. Aqui é os dedinhos, tá? Que aqui tem outra partezinha que é do guarda-chuva. Vão fazendo aos poucos, tá? Por partes, para que a sombra fica perfeita, tá? Para não deixar secar. Se seca, você acaba não puxando a sombra. Aí não fica legal. Olha o efeito. Aqui, novamente, faço o risquinho. Fiz o risquinho, a mesma coisa, e vou esfumaçar. Gente, ó, um detalhezinho importante para vocês. Provavelmente no vídeo, as cores em que eu falei aqui vai dar uma diferença, tá? Mas é apenas no vídeo, tá, meninas? Pode ser que vocês observem as cores e acha que é uma outra tonalidade, tá? Mas não é. Aqui na sombra, onde eu fiz o amarelo limão, no vídeo ele irá aparecer como se fosse um tom de siena natural, um ocre, tá? Mas não é, tá bom? É amarelo limão. E assim vai ser nas outras tonalidades também, tá? Então, quando vocês forem fazer esse desenho, observem bem isso, tá? Sobre as cores. Depois façam os comentários de vocês, tá? Fazem perguntas para tirar as dúvidas. Pronto, fiz toda a partezinha da sombra da pele do meu bebê. Agora, eu vou dar uns pontos de luz, tá? Pontos de luz é onde vai ficar as partezinhas mais claras do desenho, tá, meninas? Meu ponto de luz eu vou dar com o branco, tá? Irei fazer com branco. Você.
pontos de luz, ó, pouquinho de branco, bochecha, tá? Pouquinho, testa. Aqui, ó, você já deve ter observado, tem um pouquinho, tá? Que é nos dedinhos, ó. Que é onde dá uma vida no desenho. No nariz, pouquinha coisa. Ombro, tá? Antebraço, pouquinho, tá, gente? Senão ele vai ficar coxa e perna. Pezinho. Dei meu ponto de luz. Então, eu vou vir agora e vou esfumaçar este ponto de luz, tá? Ó, sem tirar a sombra que eu fiz com o caramelo. Ó, esfumacei. Eu espero que vocês estejam conseguindo ver a diferença, tá? Porque fica lindo, gente, olha. Olha como fica. Agora, meninas, para deixar um pouquinho mais real o rostinho, eu vou utilizar um pouco, tá? Eu não coloquei no início lá na lista de material, mas vocês podem acrescentar, tá bom? Um pouquinho do rosa chá, tá? Rosa chá. Ó, é apenas um pinguinho na bochechinha, tá? Pouquinha mesmo. Aonde você colocou os pontos de luz, você vai passar um pinguinho, gente. É pouquinha coisa, tá? Ó, só pra deixar ele com a pelezinha um pouquinho rosada. Pouquinho pra não cobrir a claridade que você fez, tá? Ó. Se você coloca muito, acaba cobrindo toda a parte que você clareou, tá? Então, ó, observem que é um pinguinho de nada, apenas pra dar um tonzinho rosado na pelezinha dele, tá bom? Observem que eu pego bem pouquinho tinta no pincel. Bem mesmo. E eu não tô cobrindo o branco. Se vocês observar, ó, o risquinho do branco está aqui ao ladinho. Mas a necessidade de colocar esse rosa chá, bom, eu gosto, tá, meninas? Porque eu acho que deixa a pele dele mais perfeita. Fica rosadinha. Fica mesmo com pelezinha de bebê. Mas se vocês não quiserem, não há necessidade. Terminei agora. Eu irei fazer o contorno do meu desenho. Para me finalizar. Aqui, eu irei fazer uma misturinha básica, pouquinha. Se vocês não quiserem fazer mistura, não tem problema, ó. Pinguinho, caramelo. Pinguinho de sépia. Por quê? Eu quero um tonzinho no contorno do meu desenho, um tonzinho mais escuro do que o caramelo, certo?
Então, vou vir aqui, ó, e vou mesclar um pouquinho, tá? Observem que ele fica um tonzinho mais escuro. Então, eu vou vir aqui com o meu filete, tá? E vou fazer o contorno do meu desenho, tá? Onde eu coloquei a parte pele. Os dedinhos. O narizinho. O risquinho do olhinho. Aqui na sobrancelha. Orelha. Olha, minhas, eu vou colocar um pouquinho de diluente, tá? Porque tá um pouco grosseira a minha tinta. Então, o diluente vai facilitar para ele ficar mais lisinho, mais moleável, tá? E vamos continuar. Ah, tá, agora tá ótimo. Olha que lindo que ficou os riscos. Esse pincel que eu tô usando, gente, é o 2/0, tá? Ele é da Tigre, é aquele que tem o pelinho bem longo, tá? Ó. E às vezes muita gente pergunta se é caneta, porque os risquinhos ficam fininhos, mas não é, tá, gente? É pincel mesmo. Opa, não pode fugir. Gente, deu uma fugidinha aqui. Eu vou vir com meu pincel, zerinho, e vou passar aqui, ó. Pronto. Vocês podem utilizar também, para fazer esse contornozinho, o sépia, tá? Eu prefiro fazer essa misturinha, porque assim o risco fica legal e não fica tão escuro. Então, meninas, ó,
No meu olhinho, tá? Pra deixar mais escurinho, eu utilizei o sépia, tá bom? Usei o sépia com um pouquinho de diluente só pra deixar mais visível, tá? Agora, nós iremos pra parte do cabelito do nosso lindo bebê. O cabelinho do nosso bebê, gente, olha o que eu irei fazer. Um risquinho de branco, tá? O branco e vou dar uma leve, ó, esfumaçada. Certo? Agora eu vou com siena natural. Fazer o contorno do meu desenho, tá? Ao lado do branquinho. Só que meu siena tá um pouquinho grosso, tá, gente? Eu vou dar uma leveza nele, pra ele ficar mais maleável. Um pouquinho de diluente, ó. Ok. Então, venho aqui novamente. Contorno. Aqui, gente, ó, nos finalzinho dos pelinhos, então eu só vou pegar o pincel e dar umas leve puxadinha. Ó. Contorno bonitinho. Lembra o branco que a gente fez no início? Então, o branco, ó, vai ser os pontos de luz do cabelinho, tá? Vou reforçar um pouquinho mais o branco. Não pode ficar muito branco, senão... Agora, com caramelo, tá? Vou dar uma tonalidadezinha, pouca. Marcando bem os fios. Lembrando, gente, ó,
a quantidade de tinta é mínima, tá? Se você coloca muita tinta no seu pincel, você acaba tirando o tom que é pra ficar e deixando ou mais escuro ou mais claro. Aí depois você tem que dar outro retoquezinho. Com caramelo, tá? Eu dei umas pinceladas, tá? Fazendo o efeito dos fios. E com o filete, o caramelo, eu vou destacar os fiozinhos do cabelo do meu bebê. Ó, gente, o importante é que vocês não precisam deixar uns fios certinho, tá? Não. Lembre que ele tá dormindo, tá? Ele tem que estar um pouquinho assanhado mesmo. Aqui, eu usei o caramelo. Agora, pra finalizar, eu vou vir com sépia, tá? Pra dar os pontos de profundidade do cabelo, parte, sombra. Pouquinho, tá, gente? Ó, que é só pra definir os fios. Se você coloca muito, você vai acabar deixando o cabelo do seu bebê muito escuro. Então, ó. E em alguns lugares, tá? Não é no cabelo todo. Aqui, ó, não deu ainda pra definir, porque como ainda irei pintar o guarda-chuva, tá? Quando terminar, a gente finaliza essa parte, tá bom? Vamos agora pro próximo passo, que é o nosso guarda-chuvinha. Agora, nós vamos pro nosso guarda-chuva, tá? Aqui, ó, eu já coloquei um pouco de branco, tá? Pra dar o ponto de luz. Venho com o amarelo, tá? Amarelo ouro. Vou fazer o contornozinho do meu desenho. Contornei. Vou aqui. E agora eu vou mesclar com o branco. Vocês podem também, gente, utilizar o amarelo bebê, tá? Ficar mais suavezinho. Mesclei. Agora vou juntar. Mesclem bem, tá, gente? Pra que não fique marcado uma cor na outra, tá? Do amarelo. Agora eu vou pro azul bebê, tá? Antes do meu azul bebê, eu irei colocar um pouco do branco.
espalhei todo branco. Agora eu venho com o azul bebê. Faço o contornozinho do meu desenho. E agora eu vou mesclar o azul e o branco. Agora, para dar um tonzinho, um contorno básico no azul bebê, eu vou usar um pouco do azul mar, tá? Aí você pode estar substituindo, bem pouquinho, somente para definir aqui, gente, ó, o contorno, ó. Lembre-se de usar o pincel, tá? Sempre na posição em pezinho, porque você tem um controle melhor para fazer o contorno. Então, venho aqui, ó, uma leve esfumaçada, pouquinho, porque eu não quero cobrir todo o meu azul bebê. E também não quero que ele fique todo azul mar. Esfumacei. Pra não ficar marca. Fugi um pouquinho do amarelo aqui, mas não tem problema. E agora, vamos pro outro partezinha. Que será o verde folha. Nossa, tem o verde bebê. Mas você pode estar fazendo o mesmo processo, tá, meninas? Com o verde bebê, branco e contorna com verde folha ou verde pinheiro, tá? Então, vou pegar o branco. Esfumacei para não ficar grosseiro, não ficar risquinho. E aqui vou com verde folha. Contorno. E agora eu vou mesclar o verde no branco.
Mesclei. Agora eu irei pro último tonzinho do meu guarda-chuva. Vou jogar uma corzinha alegre, tá? Pra dar um tchanzinho no guarda-chuva. Irei usar laranja. Mesmo processo, tá, meninas? Branco. Tiro o excesso. E agora eu vou vir com laranja, tá? Contorno meu desenho. Aí, gente, tá ficando lindo. Venho aqui, mesclo o meu laranja com o branco. Mesclei, ficou lindinho. Agora eu vou finalizar a parte laranja. Ai, sujei o pezinho do meu bebê aqui. Pouquinha coisa. Pronto. Agora, com o próprio branco, tá, gente? Eu vou reforçar o meu risquinho aqui do meio, ó. Venho aqui e vou fazer isso aqui, ó. Um risquinho. Reforcei o branco. Outro risquinho. Reforcei o branco do azul. E vou fazer um risquinho ao contrário. Olha, meu amarelo já fiz. Só reforçar aqui, puxei.
Vou vir aqui. E pronto. Nosso guarda-chuva está para finalizar. Tá, vou fazer o cabinho do nosso guarda-chuva de caramelo. Então, meninas, ó, fiz o cabinho do guarda-chuva de marrom. Aqui agora eu vou dar pontos de luz, tá, com branco. Irei clarear, tá bom? Pra deixar mais suave. Coloquei o branco. E agora eu vou mesclar um pouquinho para deixar ele mais clarinho. Clareei. Agora, irei finalizar a roupinha do meu bebê. Irei usar o azul mar, tá? Pra fazer a roupinha dele. Esse aqui, gente, a gente vai usar primeiro o azul mar e depois o branco, tá? No guarda-chuva, a gente usou primeiro o branco, o azul bebê e depois o azul mar pra fazer o contornozinho do azul, tá? Deixar mais forte, mais vivo. E aqui a gente vai ser ao contrário. Azul mar. E o branco. Vou mesclar. Meninas, eu pintei o meu lacinho, tá? Com verde folha. Dei pontos de luz com branco, tá? E dei uma escurecidinha, tá? Pra dar profundidade com o sépia. Bom? Agora, ó, aqui tá sépia. Agora, eu irei fazer o contorno do meu lacinho. E
finalizar a roupa do meu bebê. Então, eu irei utilizar o sépia, tá? Um pouquinho de diluente. Vou vir aqui fazer o risquinho para dar profundidade. Só onde é que tá visando. Ó. Contorno do meu laço. Contorno do meu cabinho do guarda-chuva. Lembrando, gente, você não precisa contornar todo o desenho, tá? Vocês contornem algumas partes apenas pra ficar mais visível. Ó. Então, meninas, agora pra gente finalizar, tá? Pincelzinho sem pelo, tá bom, gente? Ó, acabou o pelinho, recortem, tá? Que a gente utiliza para fazer bolinhas. Ó. Que aí você tem bolinhas de todos os tamanhos, dependendo do pincel. Para finalizar, apenas uns pontinhos de luz, gente, olha, os risquinhos, tá bom? Para dar vida no nosso desenho, ok? Olha só. Só uma pitadinha, gente, olha. Tá?
Aqui, meninas, vocês podem também, se quiser, usar criatividade, vocês podem fazer bolinhas, tá? Toda em voltinha do guarda-chuva com agripuff, tá bom? Aqui, irei finalizar o nosso trabalho, tá bom? A nossa fralda. Próxima pintura, tá? Irei fazer esse mesmo desenho para vocês, porém, será uma menininha, tá bom? Será uma menininha linda para vocês fazerem para as sobrinhas, para as netas, para as afilhadas. Ok? Finalizado o nosso trabalhozinho de hoje, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, gente. Olha, eu fiz bem no cantinho da minha fralda, porque eu vou utilizar a outra parte para colocar o nome do meu bebê, tá? Que ainda não sei qual será, mas vai ficar lindo. Espero que tenham gostado do nosso trabalho de hoje. Muito obrigado e até a próxima.